find myself trying to imagine all kinds of things all the time. And I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Cogito. O meu nome é Miguel. E eu sou o Eugénio, e hoje vamos falar sobre um tópico muitíssimo relevante e muito importante para nós, não é? Isto foi um tópico que surgiu porque um amigo nosso, numa viagem, começou a falar sobre isto, foi o Malik. Estávamos a falar, já não me lembro especificamente de onde é que isto veio, mas ele começou a falar de professores e de como o nosso sistema tem muitos maus professores. E pronto, o tópico desta semana vai ser a educação e os problemas da educação e tudo o que há de errado. Há muita coisa. E depois, se calhar, no fim podemos falar talvez de algumas sugestões ou do que é que achamos que poderia ser melhor e que potenciais é que existem, certo? Portanto, se calhar começávamos por... como é que foi a tua experiência na escola em geral? Bem, eu acho que de uma maneira geral, e isto para o bem ou para o mal, eu sempre gostei de escola, de uma maneira geral. Nunca contestei o formato das aulas, nem os conteúdos. Ou seja, imagina, eu sinto que sempre fui o típico marrão e que a escola estava muito ajustada a mim, ou melhor, eu a ela. Por isso, a minha opinião em si é que a escola, de uma maneira geral, tem coisas boas, tem coisas más, mas a minha experiência em si foi bastante positiva. Agora, uma coisa que eu senti foi que quando saí da escola do sítio onde eu moro, no bairro Padre Cruz, e fui para a escola secundária Dom Pedro V, aí notei uma diferença abismal a nível de dificuldade e da própria dinâmica de sala de aula, era completamente diferente. Mas isso são questões que não se prendem tanto com o sistema de ensino em si, mas com a diferença de um background para o outro. Com o contexto social. Com o contexto social, sim. Tem só a ver com isso. Eu acho que tu aqui nesta questão tens muito mais a dizer, porque tu eras bastante mais rebelde, um bocado mais fora da caixa. Eu acho que sempre fui um bocado formatado para a escola, sim. Uhum. Para o bem ou para o mal, estás a ver? Isto por acaso, no teu caso, provavelmente foi algo bastante bom até, certo? Para mim foi bom porque acabei por seguir algo que é, digamos, assim mais puramente académico. Exato, mas mesmo falando do contexto social onde vivias... Ainda vivo. Sim, pronto, ainda vives, mas onde vivias na altura, não é? Eu acho que se calhar era um bocado mais volátil tu seres um pouco mais rebelde, porque poderia dar origem a que fosses por caminhos piores do que eu, percebes? Exatamente. É nesse sentido. Ou seja, eu não me podia dar esse luxo. É isso. Imagina, quando tu vives num meio, tu sabes, mano, tipo, eu sempre tive imensa sorte e claro que se calhar não tive uma infância tão plena como algumas pessoas, mas longe de mim querer dizer que sou um coitadinho e que sofri bué. Não, tive uma infância boa, com alguns momentos complicados, mas isto tudo para dizer o quê? Que naquele contexto em específico eu tinha que me agarrar às coisas, ou aliás, à coisa que me permitia dar um salto portanto, no contexto social, não é? Que é a escola. Claro. Obviamente que tu tens outras alternativas, como por exemplo através do desporto, não é? E tu sabes que eu joguei futebol, nós já falámos sobre isso noutro episódio, mas a verdade é que a escola é muito mais estável e a verdade é que veio-se a confirmar precisamente isso. Enquanto que eu desisti do futebol, a escola está ainda presente na minha vida, já dei aulas na faculdade, já dei explicações e ainda continuo a dar. E pronto, pretendo continuar a seguir um percurso académico. Pois. Por isso, no meu caso, para o bem ou para o mal, fez sentido. Estás a ver? Uhum. É engraçado, é um testemunho diferente. Exato, era o que eu ia dizer. As nossas realidades acabam por ser muito diferentes. As nossas experiências na escola acabam por ser muito diferentes, porque eu era
exatamente o contrário. Eu sempre odiei a escola e o mais engraçado é que eu acho que eu sempre fui mau aluno, entre aspas, apesar de ter características de bom aluno. Sim. Percebes? Eu sempre fui curioso, por exemplo, mas eu nunca tive notas por aí além. Eu sempre tive muitos problemas na escola por falar muito, por estar sempre agitado com coisas, querer sempre fazer o que não era suposto. Mas isso por acaso eu também, já agora. Falar muito e meter conversa com os colegas também fazia bué. É? Bué. A minha mãe recebia sempre naquelas reuniões do final do período. Sim. O Miguel é... Pronto, ele é dedicado, ele tira muito boas notas, mas ele não para de distrair os colegas. Pois... Eu não era tipo agressivo nem problemático, era mesmo bué da falador e não me conseguia estar contido na sala sem tipo olhar para o lado e falar, estás a ver? Tipo, isso não dava, estás a ver? Para mim não dava. Exato. Comigo também não, e eu quando era mais novo tinha uma característica muito má que era... Pronto, eu se calhar não sei como é que tu reagias a isso, mas às vezes as professoras mandavam-me calar ou eram um pouco mais... Se as professoras fossem minimamente agressivas comigo ou exercessem algum tipo de autoridade, eu não... Ou seja, eu próprio partia para a agressividade também e respondia e era muito disruptivo nesse sentido. Estás a ver? Eu não era assim. Não era assim. Fazes bem, ainda bem. Senão a minha mãe dava-me porrada em casa. Não, mas a minha mãe também me dava, mas eu okay. insistia no erro, percebes? Mas pronto. O que acontecia também, que já é um pouco mais difícil de compreender, é... Tu quando eras mais novo, tu também eras muito... aquele puto que punha sempre a mão no ar e tentava responder e fazia muitas perguntas e isso tudo? Constantemente. Okay. Claro que havia outras pessoas na minha turma que também faziam isso, mas pronto, quem me conhece e quem era da minha turma, principalmente no básico, sabe que eu estava constantemente a meter a mão no ar e muitas vezes não dava a oportunidade aos outros de responder e essa era outra chamada de atenção. Isso também acontecia contigo? É exatamente a mesma coisa. E tu disseste curiosamente, especialmente no básico. Porquê especialmente no básico? Espera, deixa-me reformular. Especialmente no primeiro ciclo do básico. Ok? Porque no segundo e no terceiro ciclo bateu um bocado mais a era da rebeldia, era a escola dos grandes e não sei o quê, e era uma escola um bocado mais problemática até certo ponto, e então de certa maneira também desleixei-me um bocadinho na escola. Comecei a não ser tão focado nas aulas e eu não acredito que deixei de ter curiosidade sobre as coisas. Simplesmente, tipo, o ambiente na sala de aula não era propício a isso, percebes? Ok, percebo. Como é que foi contigo? Tu sempre colocaste imensas questões desde o básico todo, ou seja, primeiro ciclo, segundo ciclo e terceiro. Eu sinto que fui sempre assim, mas especialmente no primeiro ciclo. Eu mencionei isto de tu teres dito especialmente no primeiro ciclo, porque o que eu notei comigo foi que essa tendência foi um pouco que retirada de mim. Imagina, como sempre que eu sempre, não era sempre, mas muitas das vezes que eu intervia nas aulas, eu era confrontado com essa questão do és sempre tu, deixa os outros falarem. Também aliado ao facto de que se fosse para fazer perguntas, eu era sempre o primeiro a fazer perguntas, estás a ver? Eu estava sempre a questionar o porquê das coisas serem como eram, eu estava sempre a questionar o porquê de fazermos certas e determinadas coisas de certa forma, e isso acaba por ser inconveniente, e então eu era sempre confrontado com alguma... hostilidade. Com alguma hostilidade por parte dos professores, percebes? Porque como se estivesse a ser um bocado castrado mentalmente, não é? E imagina, da perspectiva dos professores, isto se calhar poderia parecer soberba da minha parte, que tinha de ser sempre eu a dizer alguma coisa, estás a ver? E isso de certa forma pronto, não sei se isto é
uma virtude ou um defeito na minha personalidade, se calhar é os dois, mas eu tenho sempre alguma coisa a dizer, percebes? E a realidade é que eu não tenho culpa que os outros não tenham. Mas eu, ao longo dos anos, como era sempre confrontado com isso, eu reparei, especialmente na faculdade, eu nunca punha perguntas sobre nada. Eu nunca punha a mão no ar, eu nunca levantava nenhuma questão. E o mais interessante é que, durante a faculdade, os professores puxam bué por isso. Eles tentam puxar por isso, porque normalmente há muitas ocasiões em que os alunos estão lá só por estarem, Só principalmente morrerem, quando foi na altura, por exemplo, do Covid, que estávamos a ter aulas online. Pá, eu não via a necessidade, quando eu tenho a plena noção que se eu estivesse no meu estado, como eu era mais novo, eu perguntava qualquer coisa, eu não tinha medo de perguntar nada, mesmo que a pergunta fosse estúpida, porque, lá está, de pergunta estúpida em pergunta estúpida, a pessoa eventualmente chega a coisas fixas. Mas isso eu percebo aquilo que tu estás a dizer e daí eu ter dito há bocado que se calhar estavas a ser castrado mentalmente pelos teus maus professores. Sim. No meu caso, só aqui uma parte, no meu caso chamavam-me a atenção, mas nunca fazendo parecer que era algo demasiado mau, percebes? Era algo que eu devia tentar conter-me e evitar um bocado para dar oportunidade às outras pessoas, mas não numa de porra meu, tu estás sempre a meter questões tipo para com isso, estás a ver? Só porque sim. Percebes? Foi um bocado, ou seja, a mim parece-me que a mesma informação foi passada aos dois, mas a mim foi de forma positiva e a ti foi de forma negativa. Porquê? Onde é que eu quero chegar com isto? Desculpa, onde é que eu quero chegar com isto? Porque eu quando chego à faculdade, obviamente que atravessando a minha era medieval, que foi o segundo e o terceiro ciclo, mas eu chego à faculdade digamos, com a mesma curiosidade, com a mesma mentalidade de intervir bastantes vezes, mas sempre no timing certo. Ou seja, eu não deixei de questionar, nem de responder a perguntas, nem de tirar dúvidas, simplesmente não, entre aspas, à toa. Estás a ver? Sim. Imagina, aquilo que eu fazia era, eu tenho uma dúvida, vou, das duas uma, ou converso com alguém do lado, porque pelo menos nas nossas aulas era tranquilo, desde que fosse relativamente baixinho, sim. Ou então pensava para mim, olhava para as coisas que tinha no caderno e para a matéria que tinha na cabeça e pensava, ok, será que eu consigo responder a mim próprio a questão que eu tenho? Sim. Epá, e se não conseguisse responder e se visse que não saía dali, então perguntava, percebes? Pois, eu percebo. É essa pertinência que eu fui ganhando ao longo dos anos. Sim, ok, exato, eu também não quero ser, injusto, eu era uma criança que não era nada fácil, eu agora já sou um adulto que não é fácil de lidar comigo, mas eu era uma criança que era extremamente difícil, eu percebo que era difícil de lidar comigo, estás a ver? E eu reconheço que eu de certeza que era, a pertinência das minhas perguntas não era a melhor em muitos dos casos. Mas, independentemente da culpa ou da razão, o que aconteceu, o que eu reparei que aconteceu foi que eu deixei de dar importância àquilo, percebes? Eu continuei a ser igualmente curioso. Eu continuava a dar a mesma importância ao, ok, nós temos de fazer as coisas desta maneira, tipo, mas porquê? Eu se calhar ia investigar por mim próprio, eu falava com os meus colegas ou assim, mas eu deixei de dar, se eu já dava pouca importância à aula em si anteriormente, depois disto ser martelado em mim, eu deixei de dar importância à aula ainda mais, percebes? Exatamente. Epá, eu digo mesmo que foram raras as aulas durante o meu percurso na faculdade que foram úteis. Foram raras as aulas que eu tive que foram úteis. Ok. Por várias questões. Porque, pronto, eu tinha aqui num dos tópicos também, podemos falar sobre isso, as aulas são um momento de... Não são um momento de aprendizagem... Não está potencializado para a aprendizagem, percebes? Eu não sei se tu concordas a 100% com isto, ou se tens alguma coisa a dizer, mas eu sinto que, na maior parte das vezes... o centro da aula não é de todo o aluno e não é aquilo que é o mais importante, que é a dinâmica entre o professor e o aluno. Percebes? Até porque as aulas costumam ser um professor e muitos alunos. Portanto, logo aí já fica um bocado comprometido. Estás a ver? Mas pronto, isso para dizer o quê? Se eu já tinha algum desdém pelas aulas porque não conseguia estar tão concentrado... Quer dizer,
eu acabava por apanhar as coisas todas nas aulas. Eu tinha o mesmo problema que tu estavas a dizer há bocado, que é as professoras irem se queixar à minha mãe, que é, ele não para de distrair os outros, ele por acaso consegue estar tipo, com 50% da atenção dele na aula e apanhar 90% do conteúdo, mas os outros não, portanto ele tem de parar de fazer isso. Estás a ver? E eu, como era puto na altura, não compreendia o porquê, não percebia porque é que eu tinha de me comportar daquela maneira. Mas obviamente que agora já compreendo um pouco melhor. Mas o que é que achas desta questão toda da utilidade das aulas? É assim, eu acho que uma das coisas que tem que ser dita é que depende um bocado sempre do contexto, não é? Eu acho que existem... Quando nós estamos a falar em aulas, estamos a falar nas aulas da maneira que as conhecemos, certo? Portanto, exatamente. Um professor, uma professora, exatamente, o ensino tradicional. Porque quando tu começaste a dizer isso e que as aulas não potencializavam aquilo que vocês estavam a querer aprender, eu comecei a pensar agora que é, pois pá, tu estás numa engenharia e numa engenharia há toda aquela dinâmica da criação, não é? Da criação e de... Portanto, é uma dinâmica que está completamente, se calhar, ao lado da formatação das aulas em si. E eu estava a pensar para mim, em física, será que isto faz sentido? É assim, eu acho que em física, de uma maneira geral, é um pouco mais adaptada. Estás a ver? Porque lá está, é o tipo de conteúdos e o tipo de coisas que... Porque afinal de contas, nós estamos tipo, literalmente a dar teoria, mas no nosso caso, em 80% das vezes para aí isso faz sentido. Porque nós precisamos de saber bem as bases teóricas da física se queremos fazer investigação, que é o principal objetivo do curso e para quem vai para o curso, certo? Mas depois existe ainda outra dinâmica, que é o mundo da investigação, e agora que eu estou um bocadinho mais envolvido dentro dele, é substancialmente diferente do mundo das aulas em si. Ou seja, a mim parece-me que as aulas em si é ok e faz algum sentido, mas por outro lado, por exemplo, algo que não me faz sentido é nós termos testes sem formulário em física. Para mim, percebes? Porquê? Porque na vida de investigação... Pá, eu não sei alguma coisa, não sei tipo resolver um integral, eu vou ver uma tabela, vou ver a Wolfram Matemática, percebes? Claro. E eu acho que o curso devia estar mais direcionado para isso, não para decorar coisas, mas sim para tipo, tu teres acesso a toda a informação possível, obviamente que sem teres tipo a resolução em si, não é? Mas teres, pá, tu precisas de resolver um integral e não és matemático, se lixe, pá, toma aqui o integral, estás a ver? Tu precisas de uma expressão útil, é pá, toma aqui a expressão útil, ou seja, darem-te todas, e isto principalmente em testes e exames, percebes? Darem-te todas as ferramentas que tu precisas para resolver o exercício em si, percebes? Exato. Ou seja, é levar aquilo que tu não é decorar, não é decorar. Em relação às aulas, concordo contigo quando tu dizes que muitas vezes, como existe apenas um docente e vários alunos, por exemplo, no meu primeiro ano, e de certeza que aconteceu contigo, era tipo mais de 200 alunos em algumas cadeiras, tipo, aquilo é absurdo, na minha opinião, aquilo é completamente absurdo e é bem difícil alguém aprender naquelas aulas. Mas eu acho que devia haver... Portanto, a própria dinâmica devia ser diferente. Portanto, para além desta questão da quantidade de alunos para apenas um docente, a própria dinâmica de aula devia ser mais interativa, percebes? Claro. Não sei quanto a ti, mas pelo menos na minha faculdade havia muito isso. Mas também havia alguns professores que não eram assim tanto e essas aulas eram complicadas. Sim, sim. E aqui é a questão de o momento da aula em si. Imagina, tu quando estás a estudar alguma coisa, tu tens vários momentos em que estás a treinar aquilo. Tu podes estar numa aula, tu podes estar a ler um livro, por exemplo, sobre aquilo, podes estar a ler um artigo, podes estar a resolver problemas daquilo, percebes? E a realidade é que a aula... O que fica da aula é tão pouco, é tão... Imagina, isto na faculdade se calhar não é tanto assim, mas por exemplo,
no secundário, ou mesmo na faculdade, a maior parte dos momentos em que nós estamos a estudar, o tempo é quase... É muito tempo dedicado às aulas, percebes? E o que eu estou a dizer é que o tempo que é alocado a aulas não corresponde à utilidade das aulas. Concordo. Percebes? Ou seja, era possível reduzir muito o tempo dedicado a aulas, reconhecendo que não é aqui que eles vão aprender mais. Ok, nós podemos ter algumas aulas de alguns minutos a explicar, olha, estão aqui estas e estas e estas bases para vocês conseguirem fazer aquilo que é realmente importante, que é o quê? Irem à vossa vida, falem com os vossos colegas, resolvam os problemas. Como? Arranjem maneira. E se não tiverem a conseguir arranjar maneira, venham falar com os professores. Exatamente, sim. Eu concordo inteiramente contigo, mas há aí dois problemas que para mim são possíveis de serem ultrapassados, que é, lá está, na minha opinião, eu gosto imenso dessa ideia porque dá mais responsabilidade às pessoas pelos seus próprios estudos. Concordo inteiramente contigo, porque eu estava aqui a pensar, houve cadeiras em que eu ir à aula era a mesma coisa que estar lá e não estar a fazer nada. Então o que é que eu fazia? Eu ia para a aula e ia ouvir o fadinho enquanto lia o livro, a bibliografia da respectiva cadeira. Estás a ver? E tentava, de certa maneira, relacionar com aquilo que estava a ser dito, que ninguém estava a perceber. Estás a ver? Eu e os meus colegas fazíamos muito isso. Sim. E isso é bom, porque dá-te aquela responsabilidade de tu próprio ir ao fundo da questão. E eu adoro isso. E foi precisamente nesses momentos em que aprendi mais. Percebes? Foi nós irmos à procura das questões. Eu lembro-me que tive uma cadeira, não posso mesmo dizer o nome, mas era uma cadeira que não era fácil. E ainda por cima as aulas não eram boas. Mas a verdade é que mesmo... E a bibliografia também não era muito boa. Um dos livros não era muito bom. Mas a verdade é que, por incrível que pareça, foi das cadeiras em que eu aprendi mais. Porque eu gostava imenso do tema, e tudo bem que tudo à volta, as aulas eram inúteis e tudo mais, mas consegui ter a responsabilidade de ir atrás das respostas com o grupo, tipo, estudávamos todos e não sei o quê, adorávamos todos os conteúdos. As aulas eram inúteis e tudo mais. Agora, relativamente à parte das dúvidas, ou seja, eu concordo contigo no ponto de dar mais responsabilidade às pessoas. Gosto bué disso. Há um drawback, não é? Que é tipo, as pessoas podem simplesmente, não há aulas, vou desleixar, é o que é, estás a ver? Mas lá está, para mim, tipo, enfim. Agora, o que acontece é que muitos professores e professoras estão-se nas tintas para tirar dúvidas e não têm essa predisposição. A questão é essa. Existem muitos que sim, e que de certeza que fariam isso, mas eu depois consigo pensar numa fração que jamais, percebes? Como é que eu vou dedicar o meu tempo a tirar dúvidas aos alunos? Isto é inadmissível. Sim, um professor, não é? Um professor. Exato. Sim. Nós depois podemos falar um pouco melhor sobre qual é que é o papel do professor e qual é que deve ser o papel de um professor. Mas aqui, ainda em relação a esta questão das aulas, eu queria só mencionar que pronto, existe uma empresa, uma startup, que é a Miles in the Sky, e foi através da Miles in the Sky que eu comecei a perceber mais acerca disto em concreto, do potencial dos momentos de aprendizagem, de cada momento de aprendizagem, sejam o ver aulas, o ver vídeos e qualquer outra coisa. E a realidade é que o interagir com outras pessoas e tentar resolver problemas com outras pessoas, a discutir, a experimentar, a errar e a tentar outra vez, é a melhor maneira de aprender. Não há nada melhor do que... Porque tu estás literalmente a ser humano. Estás a ver? É a maneira que os seres humanos aprendem. É tentar, é errar, a ir buscar a outras pessoas. É meter as mãos na massa. Exatamente. E eles... eles fazem cursos que... as pessoas da Miles in the Sky, o que eles fazem é os cursos orientados nesse sentido. Em potencializar essa parte da comunicação e da independência do aluno, sempre com a possibilidade de ter o auxílio de um tutor, de um professor que diga: olha, tu não estás a conseguir, já experimentaste isto, já experimentaste aquilo. Nem sequer é propriamente tu dar a resposta.
porque isso não é de todo o mais valioso. É dar as ferramentas para que as pessoas consigam obter as respostas. Yeah, Percebes? estou a perceber. E pronto, não sei se tens mais alguma coisa a dizer em relação a isto. Nós temos aqui muitos tópicos. Pois é, é verdade. Não, é engraçado, eu não tinha conhecimento dessa startup e aliás é uma coisa que eu estou a ouvir pela primeira Foi onde vez eu trabalhei. mesmo. O quê? Foi onde Tens de eu falar trabalhei. mais disso, então conta lá. Não, eu trabalhei com eles durante, pronto, há 2 meses, acho eu. Durante 2 meses? Sim. Há quanto tempo? Foi no final do ano passado. Ok. Foi em novembro e dezembro, basicamente. Ok, continua. Já te pergunto uma coisa. E eles, pronto, eles fazem cursos nestes parâmetros. Eles agora têm algumas iniciativas em escolas, fazem parcerias com empresas. As empresas, se calhar, querem alguns cursos específicos para formar os trabalhadores em alguma área em específica. Eles elaboram os cursos com esses parâmetros que são os mais relevantes, que é tentar criar uma comunidade de alunos. O objetivo é pô-los a falar uns com os outros. Tem umas missões que semanalmente os alunos têm de ir cumprindo. Tem sessões online que não são aulas, são sessões online que servem para eles discutirem uns com os outros e para terem alguma orientação das pessoas que estão encarregues do curso. Aliás, isto era os parâmetros que eles operavam na altura. Não sei se houve alguma alteração recentemente. Mas os conteúdos em si eram os conteúdos que eram lecionados na escola normal? Não. Os conteúdos, na altura em que eu estava lá, por exemplo, eles tinham um curso de Web Development. Estás a ver? Uau, ok. E na altura era esse que eles tinham. E era de 6 meses. E pronto, o objetivo era... Web Development. Exatamente. com estes parâmetros diferentes, não haviam aulas, não havia nada disso. Ok. Mas pronto, aqui... Então posso-te só fazer uma pergunta? Estava à espera que terminasses. Então foi mais ou menos por volta desta altura que tu começaste a pensar naquela dinâmica toda das aulas, não do formato tradicional, mas sim como acontecia na Grécia Antiga, por exemplo. Imagina, eu já tinha... esta questão toda de como funciona a educação já é uma questão que vem de há muito tempo, porque eu desde há muito tempo que tenho problemas com a forma como a educação funciona. Mas sim, isso fez-me perceber e fez-me ganhar mais algum conhecimento na área e conhecer outras metodologias e novas formas de operar. Mas sim, foi influente na forma como eu penso agora. E já agora, nesse sentido e falando de metodologias alternativas, tu que estás um bocadinho mais dentro, ou um bocadinho não, mas muito mais dentro do que eu em relação à pedagogia, existem alguns estudos que comparam as várias alternativas ao método tradicional? De que forma é que umas são melhores que outras? Qual é que é o impacto final? Portanto, quando eu falo em impacto final é num sentido de, comparando uma maneira com a outra, ver, deste lado saem-te 50 engenheiros, 10 médicos, coisas assim, só para uma pessoa ter noção. É assim, Não que umas profissões sejam mais valiosas por si só do que outras, não era isso que eu estava a tentar dizer, mas era para ter uma noção das consequências, lá está, do impacto final das várias alternativas no desenvolvimento das carreiras dos jovens, das crianças. Sim, é assim, acerca da metodologia geral em si, eu não te sei responder a isso. Porque, lá está, existe muita coisa que se sabe. Por exemplo, aulas de 90 minutos. É uma absurdez. Tipo, não faz sentido. Exatamente. Imagina, estas coisas assim pontuais, sabe-se, através de experiências, não é? Que teres aulas de 90 minutos é só estúpido. Tipo, ninguém consegue estar atento durante 90 minutos. Seguida. A expectativa, exatamente seguida, e a expectativa que crianças, tipo, de 10 anos... 6 anos logo! Não faz sentido, estás a ver? Exatamente. E é curioso, porque esta foi uma sugestão do Ricardo na nossa página do Instagram. Pois. Exato. Pois, exato, é que, imagina, a média, eu acho que são 25 minutos.
É tipo, tu consegues estar realmente concentrado durante 25 minutos. Há pessoas que conseguem mais, há pessoas que conseguem menos. Tu se calhar estás treinado para conseguires mais, não é? Em média, talvez, sim, admito. Imagina, Sim. Não faz sentido tu teres uma turma de 30 alunos e a tua expectativa seja que em 90 minutos eles estejam atentos. De certeza que dentro desses 90 minutos, tipo, nos primeiros 5 minutos vão estar uns atentos, nos outros, mas a quantidade de informação, a importância da informação, teoricamente, é toda importante. Exatamente. Então o que é que se faz? A realidade é que a maior parte da aula, lá está, a maior parte da aula é inútil. Porque na maior parte da aula eles não estão atentos. Não há apreensão do conhecimento. Exatamente. Exato. Basta pensar que 90 minutos é um jogo de futebol sem parar. Tipo, 45 minutos mais 45 minutos. É absurdo. Pois é. Nunca tinha pensado isso nesses termos. Eu já tinha pensado. Por acaso já tinha pensado nestes termos porque era isso que acontecia. Olha, tocámos mesmo num ponto interessante. Quando eu estava no sétimo, oitavo e nono, as minhas aulas eram de hora e meia. Eram 90 minutos. E então eu lembro-me que era bué, eu pensava bué do tipo, tocavam os primeiros 45 minutos e eu, ai a fogo, agora era mesmo bom sair para intervalo. Eu fazia sempre esta comparação, porque como ainda por cima eu jogava na altura futebol, tudo bem que não eram 45 minutos, porque nas camadas jovens nós jogamos menos tempo, mas eu estava sempre a fazer esta comparação do tempo mental na sala de aula com o meu tempo mental no futebol. E era algo que me fazia imensa confusão, do tipo, eu não consigo estar aqui trancado este tempo todo, percebes? Eu preciso de ir lá fora. Por exemplo, na faculdade havia uma cadeira em que nós tínhamos aulas de 2 horas, na licenciatura, 2 horas, e eu virei-me logo na primeira aula e disse... professor, nós temos que fazer uma pausa tipo, ao final da primeira hora, porque senão não dá. E ele passa o primeiro a concordar. Pois. Isso ao menos na faculdade. Essa é outra, ao menos na faculdade. Há mais abertura. Se quiseres te levantar e ir bazar, tipo, ir à casa de banho ou assim, estás meio que à vontade, mas mesmo assim vais e estás a perder conteúdo da aula, teoricamente. Ou seja, aqui o ponto é que as aulas não estão formatadas da melhor forma, estás a ver? Porque tens 2 opções. Ou sais a meio da aula para ir fazer uma pausa e perdes conteúdo. Ou então, para assimilares, entre aspas, o conteúdo todo, não assimilas, simplesmente porque não vais estar 90 minutos concentrado, não é? Podes tentar, mas não vais conseguir. Ou seja, isto tudo para dizer o quê? Pronto, existem certas coisas que nós sabemos muito bem que não funcionam, mas agora, em relação aos modelos alternativos específicos que existem, eu não sei... Eu conheço alguns, por exemplo, o movimento Escola Moderna e as escolas do senhor que eu tinha aqui até apontado, que é o José Pacheco. Não sei se já ouviste falar. Nunca ouvi falar. Ele tem teorias bastante... Ele é capaz de ser ainda mais radical do que eu. Aquela história toda que nós tivemos a conversar sobre a necessidade dos testes foi porque eu ouvi num podcast com esse senhor. Porque... Ele tem um tipo de escola que acho que se chama Movimento Escola Aberta, ou Escola Aberta. Acho que tem uma em São Paulo e tudo, tem escolas no Brasil. Ele é brasileiro? Não, ele é português. Ok. Ele é português, mas ele Porquê tem escolas... no Brasil, então? Só por eu não sei a razão pela qual ele fez lá também, não sei se foi por questões sociais ou assim, mas... Como é que funciona mais ou menos estas escolas e estes projetos dele? Não há aulas, não há turmas, não há ciclos, não há anos, não há testes, não há nada disso. Existe a necessidade de aprender alguma coisa? Ok, então vamos aprender. Se não existe a necessidade, então olha, vai à procura de alguma coisa até que exista. Mas quem é que estabelece isso? Olha, eu agora tu estavas a dizer isso e tipo, o Afonso, se estiver-nos a ouvir, deve estar bué. Isso é tudo muito bonito, mas não há tipo uma norma. Mas eu aí estou com o Afonso. Tipo, se o Afonso estiver a pensar isto para mim, em teoria é ok, eu consigo perceber, mas na realidade isto para mim também não faz sentido nenhum. Para mim há demasiada abertura, não é? Quer dizer... Porque tem que haver alguma necessidade de afirmar o que é útil e o que não é. E eu acho que é aí que deve haver alguma revisão nos conteúdos que são lecionados na escola também. Mas aqui... Agora dizer que tipo... não, tipo, as coisas por si só, tipo, não há coisas que são mais relevantes do que outras. Isso é mentira. Certo? Em teoria não é, mas na prática é. Não, mas é que estás a ver, eu tenho dificuldade em aceitar essa cena. É tipo, dá-me um exemplo. Eu vou-te dar um exemplo que ele utilizou no podcast. Ok, para mim é realmente útil
uma pessoa saber tratar do IRS. Mas é a cena saber que a tratar pessoa- de finanças mas, e tudo. Mas lá está, a pessoa não vai ter de saber isso. Mas com muito mais dificuldades. E não devia, na minha opinião. Com muito mais dificuldades, em que sentido? Porra, eu não sei fazer o IRS, por exemplo. Pois, e exato. existe todo um entrave ao conhecimento nesse sentido. Mas lá está, naquele caso não existe. Nestas escolas não existe. Quando tu precisas de saber do IRS, tu vais saber sobre o IRS. Se um puto quiser saber sobre o IRS, ele vai saber sobre o IRS. No paradigma que temos agora, se um puto chegar à escola e disser, professor, ensina-me acerca do IRS, eu não quero saber de nada desta pataquada que vocês me estão a ensinar, que não me vão servir para nada. Eu quero saber do IRS. A professora vai lhe ensinar. Quem é a professora que lhe vai ensinar isso? Não, Nenhuma. claro que não. Claro Estás a que ver? não. E a cena não é completamente à toa, do género deixar só eles existirem e esperar que aquilo venha. Porque, lá está, nem toda a gente pode ter o mesmo nível de curiosidade inerente que eu e tu temos. Mas as pessoas vão sentir necessidade daquilo em alguma altura. E existem coisas que se podem fazer para alimentar a curiosidade dos alunos. Existem coisas que se podem fazer para incentivar a procura do saber mais sobre XYZ. Percebes? Sim. E a cena é, ele deu um exemplo de uma... já não sei... Tinha 5 anos. Ele conta uma história de uma menina do Brasil que tinha 5 anos. E ela basicamente começou a aprender geometria porque quis ajudar na construção de um campo de futebol lá para a comunidade dela. Estás a ver? Então ela precisava de saber fazer contas e a raiz quadrada e não sei o que a história. Ele conta no contexto dela ir ter com o tutor ou a tutora dela para a tutora orientá-la para ela conseguir saber o que é uma raiz quadrada. E ela fez este esforço, a criança fez este esforço porque havia uma necessidade para aquilo. Havia uma necessidade social, prática na vida dela, que ela precisava de fazer aquilo. Porque essa é que é a cena. Quando o aluno vem com alguma questão, o professor não lhe vai ensinar. O professor vai ensinar, entre aspas. Vai-lhe guiar. Vai dizer, ok, tu queres saber isso e precisas, entre aspas, saber isto por estas razões. Ok, então vais fazer o seguinte, vais procurar ali, vais perguntar a não sei quem, vais experimentar fazer isto e depois vais-me dizer. Falando sobre a questão dos testes, essa miúda... Sim, tudo bem. Essa miúda chegou... foi ter com a tutora dela e começou a falar sobre isso. A tutora dela disse, olha, espera aí que eu vou fazer uma coisa. Começou a filmá-la e a gravar a interação. E durante a interação, a criança foi explicando o processo que ela teve de passar. Eu tive de saber o que eram metros, o que eram centímetros, como é que se calculava a área de não sei do quê, tive de aprender a raiz quadrada. E a professora ia perguntando, então, mas como é que se faz a raiz quadrada? Tens de pegar e fazer assim, assim, assado, para obteres não sei o quê. E ela tem, tipo, on record, aquilo, estás a ver? E isso são evidências da aprendizagem da criança que, para o Sr. José Pacheco, são muito mais relevantes do que testes. Por exemplo, estás a ver? Sim. Era sobre isso que nós estávamos a falar no outro dia. É a avaliação ou a evidência da aprendizagem. Sim. Porque para mim... Depende, eu sei, nós falámos sobre isto com o Afonso. Lá está, imagina, no meio disto, tipo, isso é bué da bacano. Eu acho que faz sentido. A minha questão é que obviamente que a relevância e a importância do conhecimento é todo ele relativo. Para mim umas coisas importam mais, para ti outras coisas importam mais e na generalidade das pessoas, portanto, não existem conhecimentos que sejam objetivamente mais relevantes do que outros. Em teoria, na prática isso não é verdade. E portanto, eu acho que deve existir e continuar a existir uma norma, deve continuar a existir uma norma a nível dos conhecimentos. Agora, a forma de cumprir essa norma em termos de aulas, em termos de avaliações, aí eu concordo que deve ser diferente. Agora, os conteúdos em si até pode não ser por ordem, entre aspas, pode ser pela ordem da curiosidade das pessoas, mas pelo menos a norma para mim faz sentido, percebes? E eu concordo contigo que esse tipo de evidência pode ser pelo menos tão bom ou melhor do que o método tradicional. Na minha opinião, isso não deixa de ser uma prova. Percebes? Pronto, é um teste, mas não é um teste convencional. E isto foi algo que nós também falámos com o Afonso. É que depende do significado, da atribuição da palavra teste, depende da semântica, não é? Porque se calhar eu olho para isto e digo,
isto para mim é um teste, É uma não avaliação. é uma avaliação, não é um teste escrito, é como se fosse uma prova oral. Ok. Então eu acho que na altura nós chegámos a concordar em estabelecer as coisas desta forma, não é? Acho que sim. Uma avaliação é todo e qualquer momento em que são extraídas evidências do conhecimento do aluno. Exato. Então, se isso é a tua definição de teste ou de avaliação... De avaliação, se calhar, é mais... Pronto, é isso, é que isto se calhar eu até concordo que seja uma avaliação, entre aspas. O senhor José Pacheco se calhar não concordaria, porque ele acredita que ele é muito mais radical do que eu. Mas eu posso até concordar contigo, ok, é uma avaliação, não é um teste, tipo, não foi programada a certa hora, ela não tem de estar fechada numa sala durante não sei quanto tempo para fazer aquilo. Pá, criou-se uma oportunidade dela apresentar evidências do seu conhecimento. Exatamente. E o professor teve a responsabilidade de aproveitar essa oportunidade. O professor não teve de impor a sua vontade de querer avaliá-la num certo contexto. E condições específicas. Em condições específicas que o professor acha que é o correto. Quando se apresentou uma oportunidade para mostrar que aquela criança sabe, o professor aproveitou a oportunidade. Percebes? Porque... imagina, isto é outra questão. O que é que tu achas que... qual é a tua opinião sobre o facto da escola tipo, matar um pouco a curiosidade das pessoas? Tu achas que essa crítica é legítima? Isso aconteceu contigo? Ou como é que é? Eu acho que nunca pensei o suficiente sobre isto. Para já vou dizer que admito que sim. Ok? Eu acho que acaba por... principalmente, por exemplo, em casos como o teu. É uma evidência, correto? Sim. Imagina, não te sugou, não te retirou completamente a curiosidade, mas ficaste um bocadinho mais retraído depois de tanta martelada. Exato, mas o que eu tinha sempre era... Eu sempre... porque aqui eu acho que o problema é... Eu, por acaso, fui sempre uma pessoa que procurei... aprender coisas. Já estou a perceber onde é que tu vais independentemente do contexto onde eu estava. Ou seja, não te retirou a curiosidade tipo fora das aulas. Exato. É isso que tu queres dizer. Exatamente. Eu já sabia. Mas a questão é, o que acontece na maior parte das vezes não é isto. É que existe uma separação entre o contexto escolar e o contexto da vida real. Exatamente. Eu aprendo no contexto escolar. Exatamente. E o contexto da vida real não tem nada a ver com isso. É como isso... como se não tivessem interligados, exatamente. Não é? Exatamente. E é por isso que muita gente começa a ganha uma certa aversão ao saber. Até subconscientemente. Exatamente. Porque o contexto que eles associam à aprendizagem... é à escola que é um mau sítio. Exato. Nunca tinha pensado nisso. Então eles vêm cá para fora e... como essa desconexão, eles pensam que existe essa desconexão e cria-se essa desconexão entre a vida real e a escola artificialmente, cria-se essa desconexão artificialmente, eles chegam cá fora e como criaram essa aversão à escola, por extensão criaram uma aversão ao conhecimento. A serem curiosos, a quererem saber, a perguntarem porquê às coisas. Sim. É só aquela tipo, porquê é que estamos a falar disso agora? Tipo, coisas desse género, não é? Exatamente. Yeah. Exatamente. E como, pois, é isso. É bem engraçado, nunca tinha pensado nisso, mas faz todo o sentido. Faz todo o sentido e acho que tanto eu como tu conhecemos algumas pessoas assim. Tu de certeza que conheces, toda a gente conhece pessoas que não têm desejo de aprender porque veem aquilo como uma obrigação muitas vezes. Tipo, aprender é fastidioso, é difícil, não vale a pena, né? Exato. É interessante. E mesmo, por exemplo, isto nós podemos falar sobre esta... Nós, nós do alto, do nosso, como é que tu costumas dizer? Do pedestal, nós do pedestal. Essa ralé, eles dizem que não vale a pena aprender. Não, mas não é nada disso, mal. Mesmo vindo de pessoas que são extremamente bons alunos, percebes? Tu de certeza que já conheceste pessoas que são alunos excelentes, mas que não têm uma fração da vontade de saber que eu e tu temos, por exemplo.
Tipo, são alunos, imagina, e é uma característica boa, imagina, eu não estou a dizer isto de uma maneira... Estou a perceber. Imagina, são pessoas que são muito capazes, eu tinha uma incapacidade tão grande em simplesmente aceitar que as coisas... Tipo, faz assim porque funciona. Porque eu tinha a mania de ir e querer saber porque é que nós temos de fazer de tal forma. Percebes? E eu tinha colegas que eram muito melhores alunos do que eu, que era tipo, pronto, aceita só, faz assim, faz, repete exatamente. e vai funcionar. Exatamente. Mas como é que isto não te incomoda? É adaptar-te. É adaptar-te ao sistema, exatamente. Sim. Posso mandar um comentário interessante? Eu tive uma vez uma conversa sobre notas na faculdade com um professor meu que já mencionei anteriormente, que é o António da Silva, que acho que assistiu ao nosso episódio da matemática. Boa. E à data de hoje ainda não falámos sobre isso, professor. Já sabe, na próxima semana vou andar à sua procura na faculdade. Mas eu estive a falar com ele e que achei uma cena super interessante. Ele disse que uma vez, lá está, não sei se é verdade ou não, mas deduzo que seja, ele já trabalhou, ele diz que tipicamente os alunos de 19 e 20 de licenciatura não são bons investigadores. Miguel! O que é que foi? Tu não tiveste 20 na licenciatura. Tive 16. Boa. Foi só na tese. Então estás Oh meu Deus. Mas ou seja, ele diz que parece haver ali uma nota ideal, ou seja, que é um bom aluno, ou seja... Aquilo que nós estivemos basicamente a discutir foi em investigação tu tens que ser necessariamente bom aluno. Porquê? Porque és sistemático, és organizado, és disciplinado e isso são todas boas características que um investigador deve ser. Umas pessoas mais do que outras, mas de uma maneira geral temos que ser todos assim. Mas ele depois diz que há ali um limite inferior e superior que é se tu, portanto... Em termos de média, se tu estiveres abaixo de uma nota, esquece, por seres mau aluno. E depois tu tens a partir de um certo valor és bom aluno, mas depois existe ainda o outro limite superior que é, tu és tão excepcional enquanto aluno que não vais ser bom investigador. Pois. Porque tu estás bué formatado. Estás a ver? Tu estás bué formatado. Ele, nas palavras dele, tu és um fazedor de exames. Ei... Pois. É interessante. É adaptar-te ao sistema. Não importa as questões. O que importa é saberes resolver os exercícios e tirares 20 no exame. E para a frente. Bola para a frente. Estás a ver? E se calhar, imagina, isso pode-te abrir portas e oportunidades que não abre outras pessoas. Não sei. Estou a dar essa possibilidade. Sim. Estás a ver? Mas... no contexto de investigação, lá está, tipicamente as pessoas que têm notas mesmo muito boas, 20, a roçar o 20, não são necessariamente os melhores investigadores. Pois, isso faz sentido. Com o que disseste, a questão toda da formatação, e até porque, imagina, a relação que existe entre o tu seres bem-sucedido e o tu seres bem-sucedido no sistema de ensino, não é? E a tua criatividade, por exemplo, eu acho que seja inversamente proporcional. Eu acho que o sistema de ensino... Não sei. Imagina, em que situações é que durante o teu percurso académico... pronto, exclui a faculdade, exclui o curso... Exclui o teu curso, de física. Até ao 12º ano, em que situações é que tu tiveste genuinamente de ser criativo? Tu de certeza que foste, porque tu és uma pessoa que é criativa. Mas em que situações é que ter mais criatividade foi melhor do que tu saberes fazer aquilo de uma forma mais mecânica, estás a ver? Acho que nos textos de português... Ok. Eu era criativa e... Os textos de português, tens razão, mais... São poucas. Não há quase nada. Sim, e imagina, o problema da maior parte das pessoas é precisamente o contrário. Tu por acaso eres bom nos dois, mas a maior parte das pessoas tem dificuldades em escrever os textos como deve ser, tem até alguma dificuldade na interpretação, mas é super bom com a gramática.
Porque decoras aquilo tudo e está feito, estás a ver? Ah, sim, já estou a perceber o que é que disseste bom nos dois. Por acaso é verdade. Sim, tu eras bom nos três, na interpretação, na escrita e na gramática, mas a maior parte das pessoas tem dificuldade em algum desses aspectos e normalmente é na parte da escrita. Percebes? É verdade. Porque, lá está, nós não temos muitas cadeiras, aliás, nós não temos disciplinas de criatividade, por exemplo. Isto nós podemos falar, por exemplo, de música. Tu tinhas música. Tinha Mas aquilo música. é uma brincadeira. Sim, aquilo era só decorar músicas, pronto, relativamente simples e não havia nada. Ou seja, não nos era dada a oportunidade de, ok, agora inventem a vossa música. Isso era um exercício giro. Uma cena que eu tenho de me controlar para não expressar o quão isto me incomoda. É, estares dentro de uma sala, meu, com o instrumento obrigatório que toda a gente tinha de ter, que era... A flauta. A flauta. Não é bem uma Exatamente. flauta, porque é um recorder em inglês. não é? Exatamente. Yeah. Mas, nas prateleiras, haviam guitarras, haviam tambores, haviam pandeiretas. Bom, amor, na minha escola não havia nada disso, mano. A minha escola... Na minha havia parede partida, extintor no chão. Também Estou a podes gozar. fazer música com isso. Essa é que é a cena, meu. Tipo, Isso é verdade. imagina, eu lembro-me perfeitamente, eu lembro-me de ver, por exemplo, teclados. Sim, isso havia. Havia pelo menos um. Posso tocar o teclado, por favor? Não. Man, como é que é possível fazer isto a uma criança? Tipo, é um nível de crueldade. Que é tipo... É inconcebível para mim. Posso experimentar uma coisa que não me faz mal. É uma coisa que me vai deixar feliz. Tipo, não. Mas ao mesmo tempo, imagina, é que se pelo menos fosse... Não, porque isto que estás a fazer tem de ser levado a sério e tal. Não, man, é flauta, meu. É flauta. E nem é uma flauta a sério, como tu estás a dizer. Exato. Estás a ver? Tipo, porquê? Pá, é este tipo de coisas que me faz... Pá... É incompreensível, estás a ver? A forma Certo. como as coisas funcionam. Como é que é possível um grupo de adultos ter Deliberadamente tomar estas decisões. meu? Exato, não Yeah. percebo. Yeah. Mas pronto, isto é assim. O meu irmão, ele está agora no 9º ano. E pronto, às vezes é muito engraçado ver o meu irmão ali a sofrer com matemática, eu vou ajudando. Mas ele contou-me uma história muito interessante no outro dia. Que é, eu reparava que ele no início do ano tinha aulas à segunda-feira à tarde. Mas depois às tantas deixou de ir para a escola às segundas-feiras à tarde. E eu perguntei, então, o que é que se passa? Estás-te a baldar as aulas ou o que é que se passa? O que é que está a acontecer? Eu lembro-me que tu tinhas aulas à segunda-feira à tarde. O que é que o gajo me diz? As aulas que eu tinha segunda-feira à tarde eram de TIC. E, como a matéria toda de TIC já foi dada, nós agora, a partir de agora, até o final do ano, tipo, desde meio do ano até o final do ano, não temos mais a disciplina de TIC. Tipo, deixaram de ter TIC. E eu assim, TIC? Deixou de haver matéria para TIC? Tipo, TIC eu não sei o que é que as siglas em si querem dizer, mas TIC tem a ver com a informática, meu, certo? Sim, Claro. tecnologia... Tecnologias de informação e computação, uma coisa qualquer assim, estás a ver? exatamente. Ou seja, como é que tu ficas sem matéria para TIC? Ainda... De todas as coisas que tu podias ficar sem matéria para dar, como é que tu ficas sem matéria para dar em TIC? E depois eu perguntei ao meu irmão, o que é que vocês aprenderam assim... O que é que vocês aprenderam em TIC? Word art. Word, Excel, PowerPoint, as coisas básicas, estás a ver? Que nós já aprendíamos também na altura e, obviamente que não são coisas inúteis, são úteis, mas não são de todo o que é sequer mais importante para aprender na disciplina de TIC. Tu quando pensas em tecnologias de informação e computação e computadores e pensas no que é relevante nessas áreas, o que é que te vem primeiro à cabeça? O que é efetivamente relevante? Epá, por exemplo,
Desculpa, isto se calhar é só uma à parte, mas uma coisa que eu me estava a surgir era, neste ano letivo surgiu o ChatGPT e todas estas ferramentas de inteligência artificial foram divulgadas ao público. Porque é que não houve nada nesse sentido? Sabes qual é a política acerca do ChatGPT? É não não usar. falar. Não, é não É não mencionar. pois. É não existe. É fingir que não existe. Exato. Man, Tem medo, não é? Tem medo. se isto não é a cena mais lunática que pode... Como é que é possível? Mas E eu houve países que proibiram a tecnologia. Eu perguntei ao meu irmão, vocês falaram sobre o ChatGPT? Vocês tiveram alguma indicação do que é que podem, do que é que não podem fazer, o que é que se faz, o que é que não se faz e as potencialidades disto, não sei o quê? Ah, não. A meio do ano decidem que não vão ter mais TIC e não mencionam, porque já não há matéria para dar, ignorando por completo a revolução total que está a existir agora, que pode revolucionar a educação. Exatamente. Isto é uma frase um pouco... Nós depois podemos falar sobre isto também. Tipo, pode revolucionar a educação. Isto é uma coisa que se diz muito, mas acaba sempre por não acontecer. Mas pronto, anyway. Okay. Não falam sobre isso, percebes? Sim, é porque lá está. E nós vamos voltar a tocar ao mesmo tema, que é, existe uma separação artificial entre a escola e a sociedade. Parece que a escola gosta de ficar para trás, é bué estranho. Yeah. Não percebe, não, tu percebes aquilo que eu estou a dizer, não é? Exatamente. Eu percebo. Tipo, a escola gosta de ser obsoleta, gosta de não mudar. É bué estranho. É porque, para mim, a minha visão de escola é algo mais orgânico, mais flexível, mais adaptado às necessidades dos contextos específicos. Percebes? E não, a escola como nós a conhecemos é só tipo aquele bloco de cimento que não sai dali. Sabes o que é que... Isso é muito verdade o que estás a dizer. E sabes o que é que evidencia isso extremamente bem e que foi uma coisa que também me deixou com uma neura? Foi durante o Covid. Isto, eu menciono sempre isto. Durante o Covid, qual é que foi sempre o discurso? Foi: vamos controlar a situação para que o mais rápido possível consigamos voltar ao normal. E eu só pensava, porquê? Porquê há uma oportunidade em todas as situações de crise? Todas as situações de crise são uma oportunidade para haver uma revolução. Uma revolução no sentido de um melhoramento, uma mudança progresso. de paradigma. Exatamente, uma mudança de paradigma. Era a oportunidade perfeita para eles dizerem: ok, nós vamos tentar controlar a situação para o mais rápido possível mudarmos o paradigma do que é a escola. Mas não, era controlar a situação para tentar voltar ao normal. Havia tanta potencialidade para eles aproveitarem aquela situação, experimentar... Epá, já que está tudo uma grande porcaria, vamos experimentar cenas. Vamos ver o que é que funciona, o que é que não funciona. Sim. Mas tem sempre de jogar pelo seguro. É por causa disso. Tens toda a razão. É o querer jogar pelo seguro, que as pessoas não arriscam certas coisas, porque depois o político vai ficar mal visto se tentar e não funcionar e não sei o quê, e tem a ver com os egos e com politiquices inúteis, que faz com que as pessoas, tipo, tem aqui uma oportunidade para fazer uma coisa diferente. Mas não vamos voltar ao normal. E voltou tudo ao normal, efetivamente. O que é triste, percebes? É triste porque, imagina, não há melhor situação para tu mudares o paradigma do que uma situação de crise. Estás a ver? Já que as coisas estão... Já que o edifício está a arder, tipo, bora ver o que é que fazemos aqui. É bué do tipo... É tu teres um edifício que está em chamas... Não sabes se os bombeiros vão chegar a tempo ou se chegam sequer, e estás tipo a lamentar e à espera que alguém te salve, quando podes muito bem, de forma alternativa, construir um edifício novo. Exatamente. Tal e qual. É isso. Eu acho que a nossa conversa está a ficar muito longa. Não é que esteja desinteressante. Não esteja a ser desinteressante. Mas se calhar uma ideia, que na verdade não é minha, é do Eugénio, uma ideia a ser aplicada aqui neste caso era se calhar dividirmos este episódio em 2 partes, ou fazer episódios, já nem sei quantas vamos, 6, Educação Obsoleta 1, 7, Educação Obsoleta 2, uma coisa do género. Vamos ter de fazer isso. Porque ainda há imensas coisas que nós podíamos falar.
E foi... Imagina, eu tinha aqui um sei, guiãozinho, eu mas sei. nós fomos completamente fora do guião. Completamente fora do Não. guião, exatamente. Mas... Portanto, não estamos mesmo nada formatados pelas nossas notas. Exatamente. Mas ainda há aqui alguns tópicos que nós Acho eu. podemos falar. Houve algumas pessoas que mandaram sugestões também, mas nós se calhar guardamos isso para o próximo. Entretanto, já falámos de a questão do tempo de 90 minutos do Ricardo. não é? Exatamente. Mas sim, houve mais pessoas e acabámos por não falar sobre isso. Portanto, faz sentido. Vamos falar para a semana, não é? Exatamente. Ou melhor, pode não ser para a semana, mas será lançado para a semana. Sim. É isso. Espero que tenham gostado. Vamos continuar aqui a conversa sobre educação, porque isto não sei se repararam, mas é algo que me deixa bastante empolgado. Gosto muito de falar sobre isto. Não se nota nada. Está muito no meu coração, portanto espero que gostem e partilhem aí com quem gosta também, com quem vocês acham que vai gostar. E até à próxima. Tchau, ou até já.